o nome do senhor? Reginaldo Farias. Senhor Reginaldo, faz um breve relato para nós de quando o senhor chegou na igreja e as coisas que aconteceram. Eu cheguei na igreja em 2011, lá na cidade de Bauru, que eu sou de lá. E através do programa Mudança de Vida, a minha esposa assistiu a bispa, me chamou e no domingo nós fomos na igreja e lá nós estamos até hoje, né? Graças a Deus. E aí, quando nós chegamos, a nossa vida estava toda destruída e aos poucos a gente foi pegando a palavra, ouvindo a palavra e dando lugar a Deus, né? Para Deus mudar a nossa vida. E aí Deus começou a operar. De lá para cá, a gente arrumei um grande emprego numa multinacional, fui transferido para Sorocaba, fiquei um ano em Sorocaba, mas mesmo estando em Sorocaba, a gente ia em São Paulo, lá na Celso, né? Não deixava de congregar. Fomos fazendo a obra, logo em seguida já começamos a fazer a obra, depois eu vim para São José do Rio Preto, que a gente está até hoje. E aí outras coisas aconteceram aqui, né? Quando eu vim dessa empresa transferido, né? Aí, quando eu cheguei aqui, eu fui ser o gerente dessa unidade daqui, fiquei mais 5 anos nessa empresa, e aí em 2021 agora, no começo de 2021, eu fui desligado dessa empresa, sem entender o motivo, aparentemente, né? Porque trabalhava tudo certinho, mas já era um agir de Deus aí na minha vida, né? E aí, 2021, ao invés da gente voltar para Bauru, nós decidimos, como a gente já estava aqui já há 6 anos, nós decidimos permanecer aqui e montar nosso próprio negócio através de uma direção que a gente pediu para o bispo. E aí nós montamos o nosso Banho e Tosa. Começamos aí nosso trabalho em 2021. E aí eu, sem entender o que estava acontecendo, né? Porque trabalhava numa multinacional, aparentemente fazia meu trabalho muito bem feito, os resultados financeiros da empresa, que é o que segurava um emprego excelente, mas do nada perde o emprego. E aí a gente tomou a decisão de montar nosso próprio negócio, que é o nosso Banho e Tosa, mas mesmo nesse momento, quando montamos o Banho e Tosa, a gente começou um revés na nossa vida. O senhor estava me falando que o Banho e Tosa, que é a empresa que o senhor montou, o pet shop, foi assim o maná nessa fase do deserto, né, que o senhor passou. Deus não desamparou. Deus nunca desampara, né, pastor? Ali Deus mostrou realmente que Ele era com a gente, né? Às vezes nós que fazemos algo que não agrada a Deus, né? Porque por algum comportamento nosso, alguma atitude que a gente vinha fazendo, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para ver um revés na vida de uma forma geral. E aí eu peguei todo o capital que eu tinha, eu apliquei nessa empresa quando eu montei ela. E aí no começo foi um maná, essa empresa realmente foi um maná que Deus permitiu. Mas é interessante porque mesmo no maná, dentro de uma pandemia, Deus não deixou de ampliar. Ele dava um maná e cada mês melhor do que o outro, um mês melhor do que o outro, mas aí veio um trabalhar de Deus. Porque o pet, que era o nosso maná, ele caminhava. Ele caminhava um mês melhor do que o outro. Mas na minha área profissional, eu não conseguia uma outra vaga. Né? Eu não conseguia, até conseguia alguns empregos, mas não prosperava, não avançava. Até que agora, o ano passado, em 2022, até a pastora nossa, orando no meu currículo, um dia ela falou para mim, falou, olha, Deus vai abrir uma porta de emprego para o senhor que o senhor nunca trabalhou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E comecei a entregar currículo, mas eu sempre entregava e sempre mandava na minha área, que é a gestão de empresas. Eu sempre mandei para empresas que eu tinha o know-how para trabalhar. E aí, o ano passado, em maio do ano passado, essa empresa me chamou, um posto de combustível, nada a ver com o que eu sempre trabalhei, para eu gerenciar esse posto. E aí eu aceitei a proposta, fui para a matriz, fiquei lá uns tempos fazendo treinamento, voltei, assumi, e graças a Deus, Deus tem honrado. Né? Tem honrado, desde o ano passado eu estou lá. O ano passado, no final do ano, até fui condecorado entre os melhores da empresa, recebi uma premiação por isso. Até na hora eu fiquei muito, muito alegre, porque você vê o agir do Senhor, né? Não foi nem pelo valor financeiro que eu recebi, mas sim por Deus honrar, né? Abrir uma porta de emprego numa área que você não é especialista, e aí você vê o agir de Deus. Mas por que Deus fez isso? A gente precisava de uma entrega maior. Né? A gente é obreiro, eu, minha esposa, minha filha,
né? Meu nenenzinho ainda não, mas a gente precisava de um agir maior, né? Precisava investir mais na fé, né? Porque com o passar do tempo que você está, às vezes não que se esfriou, não é isso. A fé não esfriou, graças a Deus. Mas não era com a mesma intensidade. Não é com a mesma intensidade, né? 10 anos de igreja, você já não estava, às vezes, na mesma intensidade. Foi um dos grandes erros. Foi aí que eu comecei a entender o porquê que Deus permitiu que eu perdesse o emprego. Porque eu estava achando que eu estava por cima da carne seca, como se diz no mundo aí fora, né? Estou apavorando, um salário bom, moro bem, carro bem, estou bem. Não, você só está bem se a sua vida estiver no altar. E aí eu acredito que foi isso que aconteceu. Deus permitiu esse revés para que nós, como família, entendêssemos que a gente tem que colocar a vida no altar. Não é uma vez por ano, é todo dia. E aí nós estamos aí, graças a Deus, o PET está indo um mês melhor do que o outro, avançando. Já estamos programando uma reforma para ele aí que precisa. Já vamos fazer 3 anos, graças a Deus. E meu emprego está voando. Esse ano está abençoado, graças a Deus. A palavra profética tem se cumprido, né? E eu creio que a gente vai governar para a honra e a glória do Senhor Jesus aí. Você está feliz, Reginaldo? Muito feliz, muito feliz. Hoje a gente prega, a gente faz cultos, né? Ajuda na obra, a gente quer ser um mantenedor maior ainda da obra, a gente quer ser um girê, a gente quer ser um coluna, a gente quer investir e cuidar da obra, né? Porque da mesma forma que, o que eu aprendi com tudo isso? Eu e a minha esposa, quando você faz para Deus, Ele faz para você. E quando a gente fala fazer, é cuidar, né? Não é para nós. A nossa vida não é para nós, é para Deus, é para a obra, é para cuidar. Então, quando você tem esse amor pela obra, esse carinho por cuidar, Deus tem. Ele não deixa faltar. Esse ano de pandemia, foram 2 anos de pandemia. Os 2 anos, o maná veio. Chegamos a precisar de ajuda até da própria igreja. Nos ajudou com oração, com alimento, com tudo. Não faltou ajuda, mas tem a minha parte que eu tenho que fazer. A nossa parte nós precisamos fazer. E aí nós entendemos isso e, graças a Deus, estamos decolando e estamos arrebentando, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém.